Eu quero nesse momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor, desejar um ótimo dia a todos. Meu nome é Juliana, todos me conhecem, a maioria como irmã Juliana. Congrego aqui em Jardinópolis, na igreja Pedras Vivas, no bairro do São Francisco. E já vai fazer praticamente quase 8 anos que eu voltei os caminhos do Senhor, que eu era desviada do Evangelho. E já fazia há muito tempo que o Senhor vinha me incomodando para contar o meu testemunho ao todo. Mas era muito difícil para mim, porque eu ia ter que mexer em coisas que eu já tinha decidido esquecer. Mas é para a glória do Senhor e para a misericórdia dele que eu quero, nesse momento, contar o que Deus fez na minha vida e o que o diabo também fez. Mas Deus fez reconstruindo e o diabo atuou no meu passado destruindo. Pela misericórdia de Deus, hoje eu sou uma evangelista, prego a palavra de Deus com muito amor ao meu Senhor, primeiramente, e às almas que estão perdidas, que se encontram como eu me encontrava no passado. Bom, eu nasci num lar muito simples, meu pai era cortador de cana, minha mãe era uma dona de casa, muito simples, engravidou de mim com 16 anos. Eu fui a primeira filha, depois disso eu tive mais irmãos. E meu pai rapidamente começou a subir na vida, começou a ganhar muito dinheiro, só que com isso veio os vícios. Ele começou a beber, se tornou um homem mulherengo. Só que na minha criação, ele nunca me colocou limites. E pelo contrário da minha mãe não, tentava me educar, mas eu já mostrava uma certa rebeldia e eu não entendia por quê. E meu pai viveu com a minha mãe assim pouco tempo, tive mais 2 irmãos na época. Ele batia na minha mãe, ele era um homem assim que quando bebia era muito violento, atraía, então por muitas vezes eu via meu pai espancando a minha mãe. E ela, coitada, tinha muito medo, dependia dele, ele que sustentava, era o provedor da casa. Mas aí ela largou dele. E largava e voltava e a gente vivia naquela situação, eu e meus irmãos, para lá e para cá. E quando eles estavam largados, ele também não dava sossego. Ele era um homem violento, ele ia na nossa casa e queria bater nela, aí o meu tio não deixava, aí era aquela violência, era aquela situação de desespero, e eu fui crescendo assim. Minha mãe, logo depois que separou dele, que não quis mais voltar, ela começou a sair, começou a beber, e eu, como a filha mais velha, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Só que eu fui crescendo com muita raiva, com muito ódio da minha mãe, porque para mim a minha mãe ela era uma bruxa que tinha afastado o meu pai, O pai tão bondoso, meu herói, porque eu não entendia, na verdade, quem meu pai era. Meu pai, ele chegou ao ponto de trair a minha mãe com a minha própria tia, irmã da minha mãe. Meu pai mexia com magia negra, então quando ele não conseguia conquistar uma mulher assim, uma mulher não quisesse ele ia para magia negra e ali conquistava aquela mulher. E ele conseguiu, a ponto de a minha tia desejar a morte da minha mãe para ficar com meu pai. Enfim, o tempo foi passando, a gente vivia numa miséria muito grande. Meu pai não nos ajudava, foi morar com outra mulher, minha mãe sendo empregada doméstica, a gente passava muita necessidade. Só que apesar de tudo, a minha infância era feliz. A gente brincava na rua, a gente não tinha esses meios tecnológicos que tem hoje, mas eu e meus irmãos, apesar de toda a dificuldade, às vezes a gente não tinha pão para comer, passava assim, não tinha muitas coisas, mas a gente era feliz. A gente teve uma infância bacana, naquela coisa de brincar na rua, brincar de bola. E com 12, 13 anos, teve uma época que todo mundo achava que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar. E eu decidi ir para a igreja com as minhas amigas. A mãe da minha amiga era crente da Igreja Assembleia de Deus, no Parque Ribeirão Preto. E eu fui para a igreja. E quando os meus amigos, as minhas amigas viram que eu me converti, pensaram, bom, se a Juliana, que é do jeito que é, atentada, que eu era bem rebelde, se converteu, foi todo mundo para a igreja. E logo eu me batizei, só que mudei artificialmente, as minhas vestes exteriores, só que por dentro eu continuava a mesma. Eu era aquela crente mascarada. Não tinha temor,
Eu ia para a igreja, na igreja aparentemente parecia ser um carneirinho, mas em casa eu era terrível. Eu brigava com os meus irmãos, eu não dava um bom testemunho. Como eu odiava minha mãe, eu não a respeitava. E quando eu via ela bêbada, era pior ainda. Uma vez eu cheguei ao ponto de discutir com meu irmão, joguei uma faca nele, cortou o braço dele. Aí minha mãe já saiu falando que eu tinha tentado matar, mas eu era terrível, muito terrível. E ao mesmo tempo dentro de mim tinha uma ganância de querer subir na vida, de ganhar dinheiro fácil. E fiquei na igreja. Eu era daquele tipo de irmã que vai na igreja que não se importava com suas vestes, provocava sensualidade e não estava nem aí. Eu era praticamente uma Jezabel dentro da igreja, porque eu não tinha temor de Deus. E nisso fiquei entre idas e vindas, saía da igreja, ia para o mundo e voltava, até que com os meus 15, 16 anos eu me desviei. Comecei a sair com a minha mãe, que era o que a minha mãe queria, minha mãe frequentava bares, comecei para os bares com ela, mas até então ainda continuava com um sonho, né? Eu tinha um sonho de me casar virgem, guardava ainda a minha virgindade, mas comecei a ficar nesta vida. Até que não demorou muito tempo, comecei a beber, perdi a minha virgindade, fui praticamente abusada, né, na minha primeira vez. O cara se aproveitou de mim e daí então, aí eu comecei a viver uma vida de luxúria, bares, saindo com vários homens. Até que um dia eu estava num bar e indo embora para casa dentro de um carro, tentaram me matar. Uma mulher que não gostava de mim, né, mandou, eu creio que isso foi tudo planejado, mandou me matar e deram vários tiros no carro que eu estava. Um tiro acertou no meu coração, a bala entrou, mas pela misericórdia de Deus a bala desceu, ficou parada na minha cintura, onde eu tenho a marca até hoje. Deus, assim, naquele momento, pela sua misericórdia, mesmo sem eu merecer, Ele me livrou da morte. E aí, quando eu estava em recuperação na minha casa, resolvi voltar para a igreja, lógico, né? Depois de um livramento desse, né? A bala ainda estava parada na minha cintura, porque era um tiro para a morte. O médico falou que faltou pouca coisa para atingir meu coração. E Deus usou ali, algumas irmãs foram me visitar, e foi um irmão também. E Deus falou que tinha uma obra na minha vida, que Ele tinha me dado livramento. E logo, naquele momento, eu conheci um rapaz que estava ali, um missionário, né? Aqueles homens que a gente olha e pensa que é um príncipe. E logo me iludi, voltei para a igreja, mas daquele jeito. Por dentro eu continuava sendo a mesma pessoa, mas me iludindo, achando que por carregar uma Bíblia no braço, eu era crente. Fui para São Paulo com este homem, chegou lá, logo caímos em fornicação, e ele não era nada daquilo. Rapidamente, o príncipe virou sapo, ele me manteve lá por quase 3 anos em tortura, não deixava eu vir ver minha família, fazia ameaças, me batia, me humilhava. E o pior, que a gente continuava indo na igreja, ele me obrigava a ir na igreja e tínhamos que fingir que éramos crentes. Quando chegava em casa, ele era outra pessoa, ele era um psicopata. Uma vez ele chegou a queimar minha Bíblia na madrugada, me amarrar na cama, me torturar, que eu cheguei a um ponto de ficar tão desesperada que eu saía pelas ruas pedindo para Deus que queria que a minha mãe fosse me buscar. Até que chegou um dia, pela misericórdia de Deus, a minha mãe ligou, ele estava para me bater. E eu contei, pedi para minha mãe ajuda e minha mãe foi me buscar. Bom, me livrei desse psicopata. Só que eu voltei para Ribeirão totalmente já diferente. Já não queria mais saber de nada. Continuei a minha vida de luxúria. Tinha raiva de crente, odiava a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, porque quando eu saí da igreja foi porque uma irmã veio me chamar a atenção por causa da minha veste. Eu tinha discutido com a minha mãe, fui para a oração de manhã, ela me chamou. Eu achei que ela ia me dar uma palavra de consolo. Aí ela veio pedir para mim colocar uma anágua debaixo da minha saia. Eu fiquei revoltada. Saí dizendo que nunca mais eu queria saber de crente, que crente só olha para aparência, que nunca mais eu ia pisar numa igreja. E assim foi a minha vida. E quando eu cheguei em Ribeirão, voltando, comecei a me envolver com traficante, homens casados. Comecei a ficar em bares. Eu passava praticamente a madrugada inteira nos bares. Vivi uma vida vazia, sem sentido, suja. Logo engravidei, né?
Engravidei de um cara que não quis assumir a minha filha. E na minha casa era um inferno, continuava muitas brigas, muita bebida, muita droga. E eu não suportava a minha família. Às vezes eu pensava, eu tinha vontade até mesmo de matar minha mãe, de tanto ódio que eu sentia por ela. Era um ódio, eu sentia tanto ódio, tanta raiva, mas mesmo assim eu não tinha pudor. E esse traficante me dava uma certa vida confortável. Ele era casado, então eu recebia migalhas. Mas para quem está nas mãos do inimigo, a migalha, né? A gente pensa que a migalha é muita coisa. E assim foi indo. Já não tinha mais valor na boca do povo, eu já não valia nada. Bebia a ponto de cair. Vivia nos bares nas madrugadas. Eu gosto muito daquela música da Noemi Nonato, Pássaro Ferido, porque assim eu me sentia. Eu procurava uma felicidade em homens, em dinheiro, e eu não encontrava. Até que um dia eu conheci meu atual marido e eu já estava decidida a mudar de vida, porque eu tinha uma filha para criar, eu não queria que a minha filha se tornasse o mesmo, né, tivesse o mesmo futuro que o meu. E conheci esse rapaz e pedi para Deus me ajudar. E fui morar com ele, um rapaz bom, que foi. Eu conheci o Moisés e aí eu comecei a minha luta. A luta de mudar de vida, a luta de querer ser uma pessoa melhor, mas eu mesmo assim não queria ir para a igreja. Mas eu tinha decidido largar as coisas erradas, ter uma vida digna. E aí comecei a ter síndrome do pânico, comecei a ter depressão, comecei de uma hora para outra a não conseguir mais me envolver com as pessoas. E foi muito difícil, até que um dia veio na minha mente, eu comecei a pôr na minha mente que eu tinha HIV, que eu tinha contraído o vírus do HIV, mas eu não tinha coragem de fazer um exame. Até que um dia nós mudamos para outro bairro e eu decidi fazer o exame. Eu vi uma música da Aline Barros, Sonda-me. E quando eu ouvi essa música, eu comecei a me lembrar do meu tempo de mocidade, do meu tempo da igreja. O Espírito Santo fez eu voltar nos congressos. Quando eu cantava com a mocidade, eu comecei a me lembrar e deu saudade. E eu decidi fazer esse exame e fui. E na volta eu vi uma portinha aberta, entrei, era uma igreja da graça. Quando eu entrei, eu pedi oração e o pastor orou por mim, ali manifestou um demônio. Depois disso, começou as manifestações. Aí eu comecei a entrar no estado de depressão profunda. Aí eu comecei a ficar praticamente louca. Aí eu comecei a pensar no suicídio. Fiquei um tempo na igreja, mas não consegui permanecer porque eu não parava de manifestar em todos os lugares. Na minha casa eu não tinha paz. Manifestava em tudo quanto era lugar. Eu não podia ouvir falar o nome Jesus que manifestava. E ao mesmo tempo dentro de mim uma revolta, uma raiva. Eu não reconhecia os meus pecados. Eu culpava a minha mãe. Para mim, a minha mãe, ela era culpada de tudo. E aí até que procurei um psiquiatra, comecei a fazer tratamento, né, no médico. Cheguei ao ponto de começar a tomar 12 comprimidos por dia, não dormia à noite, eu via vulto, eu via vozes, eu tinha medo de gente, não conseguia ir em lugar que tinha muita gente porque eu começava a passar mal. Eu praticamente rasgava dinheiro, porque às vezes meu esposo saía para trabalhar, quando ele chegava eu tinha colocado todas essas coisas na rua para os outros levar, pegava tesoura, cortava o meu cabelo. Eu vivia num tormento terrível, 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 terrível. Às vezes eu olhava para minha filha, o diabo mandava eu matar ela. Dizia que ela era culpada de tudo. Ela era pequena na época e eu ia para um cantinho e começava a chorar pedindo para Deus não deixar eu matar minha filha. Por isso que quando a gente vê mães, pessoas que matam filhos, é o diabo. Era o diabo, ele ficava na minha mente, mata tua filha, mata tua filha. E foi muito difícil, mas Deus teve misericórdia. E fiz tratamento durante 3 anos, mas eu já estava ficando louca. Mas ia crescendo o desejo de morte, de suicídio. Um dia eu cheguei ao ponto, eu tinha um labrador, ele já morreu. O diabo trabalhou na minha mente, que eu cheguei ao ponto de ter relações com esse cachorro. E depois que tudo aconteceu, eu me senti muito suja. Aí eu queria me matar, mas eu não conseguia controlar. Quando eu chegava para minha psiquiatra, eu não podia contar tudo o que eu fazia, porque ela já estava querendo me internar. E se eu fosse internada, eu sei que ali seria mais difícil. Mas com tudo isso que eu estava sofrendo, eu não queria voltar para os caminhos do Senhor. Já fazia mais de 17 anos que eu estava desviada. Eu não queria.
E eu perguntava para Deus se eu voltasse, para onde eu teria que voltar. Ele disse que era para a Assembleia, para o mesmo lugar de onde eu disse que nunca mais voltaria. E foi ficando difícil, até que um dia, num desespero, eu tomei quase 80 comprimidos, Centralina, antidepressivos. Eu fui parar no CSU, no pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei endemoniada. O diabo não queria deixar que eles me atendessem. Eu tentei destruir a sala, endemoniada. Mas eu fui atendida pela misericórdia de Deus. Foi outro livramento. Eles fizeram, uma lavagem em mim. E eu vomitei os remédios. E ali, naquele momento, eu me senti um lixo. E eu vi que eu tinha chegado no fundo do poço. Que eu tinha procurado sarar daquela depressão em tudo. Eu tinha procurado no espiritismo. Cheguei a ir para o espiritismo. Descobri também que o meu pai tinha me oferecido com 4 anos para os espíritos. E os espíritos, naquele momento, eles tinham decidido me levar para o inferno, porque tinha chegado a hora de buscar aquilo que meu pai tinha dado. Ele fez isso para conseguir, conquistar a minha tia, como eu disse no passado. Então, eu fui oferecida aos demônios. Mas isso não justifica. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, rancorosa. Eu era muito vaidosa. Eu desejava dinheiro fácil, eu era ambiciosa e por isso Satanás conseguiu me usar. E depois disso, o Espírito Santo foi quebrantando o meu coração e um dia eu me rasguei nos pés do Senhor na minha casa e disse, orando ao Senhor, eu perguntei para Deus o que faltava para que eu fosse totalmente liberta. E Deus me mostrou que havia mágoas no meu coração. Eu tinha algumas mágoas, alguns ressentimentos e eu comecei a orar, pedir para o Senhor e o Senhor me curou. Como Ele é maravilhoso. E daí então fui liberta, logo em seguida fui batizada com o Espírito Santo. Comecei um ponto de pregação na minha casa, a tarde da bênção. E nisso Deus foi trabalhando na minha vida, meu esposo estava desviado, mas logo em seguida, não demorou muito tempo, voltou para os caminhos do Senhor. E Deus começou a se trabalhar, me libertou, Hoje eu sou uma ex-endemoniada, uma ex, uma ex, como se diz, uma ex perdida, uma pecadora que alcançou, que alcançou misericórdia e perdão de Jesus Cristo. E Ele mudou a minha vida. Hoje eu faço a obra de Deus, não tenho mais depressão, graças a Deus. O Senhor me curou da depressão, não tomo mais remédio, Parei com os remédios, assim, logo que voltei. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Ele me faz lembrar neste momento, da palavra dele que diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor me tirou da lama. E hoje eu estou aqui nesta caminhada. Posso dizer com toda certeza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fiquem todos com a graça, com o amor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nunca deixe Jesus por nada, nunca troque Ele por nada, porque eu creio que o que nos espera é muito maior por qualquer luta, qualquer tribulação que a gente possa passar aqui nessa terra. Fique com Deus.